Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o Esplendor da Verdade, do Papa João Paulo II, que hoje é santo da Igreja, né? São João Paulo II. Bem, nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E nós estamos um subtítulo que diz A Liberdade e a Lei. Bem, nós estamos acompanhando já há vários dias este A Liberdade e a Lei. Estamos verificando também dentro de um versículo bíblico que você já notou, você que está acompanhando aí, que algum dia ou outro aqui ele coloca um versículo bíblico no meio dessas ideias, desses modos de expressar, de explicar aí a lei moral da igreja. Então, a partir do parágrafo 51, portanto, que foi aí o nosso último encontro, não é? Ele colocou aquele versículo bíblico assim: mas desde o princípio não foi assim. Mas desde o princípio não foi assim. Mateus 19, 8. Mas desde o princípio não foi assim. O que será que Jesus quer dizer com isso, não é? Bem, nós estamos aqui vendo que sobre os comportamentos, os mandamentos, né, principalmente os mandamentos negativos, né, nós vimos no nosso último encontro que eles muitas vezes têm para nós, ou nos levam a pensar que são proibições, que nós não devemos fazer a contragosto, né, que isso vai nos importunar, que isso vai nos deixar chateados, porque às vezes eu gostaria de fazer e não faço porque está no mandamento, né? Não, pelo contrário, os mandamentos positivos, os que não têm o não na frente, então eles são bem maiores do que os negativos. Eles nos trazem muito mais esperança, muito mais qualidade de vida do que os negativos. Então, quer dizer, os negativos também nós devemos cumpri-los com alegria e não dizendo, puxa vida, eu estou sendo cerceado, estou sendo limitado, estou sendo apertado aqui por Deus, não é? Não nesse sentido. Então gostaria de você entendesse que os mandamentos são mandamentos para a vida, para a nossa felicidade, não para que nós fiquemos tristes de tê-los de cumprir. Ok? Então nesse sentido, se você está triste de cumprir o mandamento do Senhor, então é preciso você rever a sua vida. É preciso você rever a sua fé. O que está acontecendo? É preciso rever aí os seus princípios de moralidade, os seus princípios de caráter, de pensamentos, de ações, se estão de acordo aí com os pensamentos de Cristo, como que é isso, né? Então, é preciso ver. Bem, aqui então, nesse sentido, nós continuamos que além disso, o que deve ser feito numa determinada situação depende das circunstâncias, que não se podem prever todas de antemão. Pelo contrário, há comportamentos que em nenhuma situação e jamais podem ser uma resposta adequada. Então veja que há comportamentos que em nenhuma situação e jamais podem ser uma resposta adequada. Isto é, conforme a dignidade da pessoa. Então, o fato de o mandamento dizer de não matar. Por exemplo, eu não posso matar as pessoas. Ok, mas em qual circunstância que eu não posso matar? Simplesmente eu não posso matar ninguém, é isso? Mas se eu fui enviado para a guerra, se eu sou um soldado, se eu fui enviado para a guerra, para destruir o inimigo, claro que nós
aprendemos de Jesus a amar todas as pessoas, a perdoar todas as pessoas, sim. Mas eu sou um soldado e fui enviado para a guerra. Como que eu vou fazer? Eu não vou matar porque sou cristão, então? Sendo que se eu não matar, o próximo vai matar a mim e aos meus companheiros. Eu tenho ali a posição de terminar com aquela situação de aquele pelotão que vem vindo para destruir todas as pessoas e vão invadir meu país, vão tomar conta do país, vão destruir o meu país porque eu fui enviado para lá, mas sou cristão e vou contra o mandamento. Então veja, há circunstâncias em que sim, eu tenho que matar, fui obrigado, eu sou um soldado, eu estou defendendo a minha pátria. Agora, num coração de um cristão que é um soldado ou que é um policial aí das Forças Armadas, por exemplo, pode ser do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, ou pode ser um policial militar da cidade que também anda armado. Então, ele muitas das vezes ele tem que chegar a esse ato. Claro, ele é ensinado, ele faz todo tipo de exercício lá dentro da academia, da polícia militar, para não chegar no absurdo de ter que matar uma pessoa. Então ele deve, claro, usar de todos os meios para prender aquela pessoa, para inibir aquela pessoa de fazer algo errado, de matar o outro, de roubar, enfim. Agora, para ele matar alguém, nem que não seja cristão, é a última das últimas coisas que ele deve fazer. Pois bem, então vamos imaginar um soldado lá na guerra ou um policial militar que cumprindo o seu dever de defender a população, defender as pessoas. Então, como que se encontra esse caso dele ter que chegar a matar alguém? Não tem outra alternativa, não tem. Todas as outras alternativas já foram usadas e não surtiram efeito. Então, como fazer? Então, a pessoa que vai chegar a esse ponto de atirar no outro, por exemplo, e ela chega a fazê-lo, sendo um cristão, claro, e sendo qualquer tipo de gente, não deve sentir prazer no que fez. Não deve sentir. Não deve sentir alegria no chegar a tirar a vida de uma pessoa, mesmo sendo um assassino, um bandido, um pedófilo, seja o que for. Mas enfim, tirou a vida de alguém. Então não deve sentir alegria nisso de forma alguma. Foi o dever cumprido? Bem, foi o dever cumprido, como um soldado lá na guerra. Ele não deve sentir prazer, porque se sentir prazer, alegria em matar o outro, bem, então há algo errado com esta pessoa. Moralmente falando, há uma disfunção, há um problema com essa pessoa. Uma pessoa que sente prazer em matar o outro está mentalmente doente. Então é um psicopata. É alguém que tem problemas sérios. Então é isso que o Papa está dizendo aqui, que depende das circunstâncias. Ok? Bem, há comportamentos então em que nenhuma situação e jamais podem ser uma resposta adequada. Então é uma resposta adequada eu ter que matar o outro? Não é. Não é uma resposta adequada. Nunca foi. Nunca foi uma alternativa eu ter que matar alguém. Isso aí é onde não existe mais nenhum meio possível de controlar aquela situação, de reverter aquela situação, onde eu gastei todos os meios possíveis. Veja, por exemplo, se alguém foi sequestrado, você sabe, se uns bandidos entraram numa repartição pública, num banco, e fizeram reféns às pessoas, então vai entrar então o pelotão lá da SWAT, seja quem for, e vai matar todo mundo? Não pode, não pode. Então vai primeiro o negociador, a pessoa vai conversar, vai tentar traçar alguns acordos ali com aquelas pessoas que estão fazendo reféns dos outros. Então quer dizer, matar nem está no projeto matar. Isso aí é onde não tem mais
conserto, né? Não tem mais o que fazer. Não é verdade? Enfim, é sempre possível que o homem, por coação, está sendo coagido, né? Ou por outras circunstâncias, seja impedido de levar a cabo determinadas ações boas. Então aí, as minhas ações boas já acabaram, já foram todas usadas e não surtiram efeito. Porém, nunca pode ser impedido de não fazer certas ações, sobretudo se ele está disposto a morrer antes que fazer o mal. Bom, então também tem uma outra situação aqui, vou dar um exemplo. Você está numa situação, você está num aviãozinho aí, né, num aviãozinho pequeno, e de repente faltou um paraquedas e o avião teve um problema com o motor, está caindo, e então daí o piloto dá ordem e fala: olha, gente, temos que pular porque não tem mais alternativa, o avião vai cair, né? Estamos ali, vamos supor, em 5 pessoas, e foram verificar, tem 4 paraquedas, ou tem 5 e um está quebrado, vamos dizer assim. Não foi feita uma manutenção devida. Estou dando aqui um exemplo bem aleatório, né? Mas vamos ver então nesse caso que você está lá e alguém tem que ficar para trás, então, porque só tem, não tem, aliás, não tem, né, paraquedas para todos. Bem, então o que você pode fazer? Você pode lutar com alguém, e até jogar aquela pessoa do avião para proteger a sua vida. Mas isso não é pecado, Luiz Carlos? Não, não é pecado. Porque você está protegendo a sua vida. Então você pode lutar com alguém. Pode sim. E até jogar essa pessoa do avião, como eu estava falando. E aí você veste o seu paraquedas aí e pula, não é verdade? Então, pode ser feito isso? Em casos extremos, sim, pode ser feito. Agora, o que é de uma maior dignidade? O que é digno de um mártir? O mártir dá a vida pelo outro. Sim. Então eu falo, pode vocês 4 aí pularem, que eu vou dar a minha vida por vocês. Bem, aí então é uma outra conversa. Daí eu vou ser um mártir. Vou ser santificado. Por quê? Porque eu dei minha vida pelos outros. É diferente. Então veja que não matar, existem aí várias formas. Aliás, está escrito no Catecismo da Igreja Católica, né? Que por exemplo, se eu usei de todos os meios para impedir alguém que está fazendo mal. Então vamos supor assim, vamos supor um outro caso aqui, bem difícil de acontecer, né? Mas vou dar um exemplo. Também nós estamos, né, vamos dizer assim, nós estamos num avião e o avião tem que fazer um pouso forçado porque não tem mais o que fazer, o motor pifou, etc. E então aí o piloto consegue pousar o avião num local, numa ilha, vamos dizer assim. Bem, então pousou o avião ali e então nós vamos conversar então com o grupo que sobreviveu e ver como é que nós vamos agir ali para conseguir sobrevivência, né? Buscar alimento, abrigo e etc. Bom, e de repente alguém, que seja aí um homem mais forte, vamos dizer assim, o mais forte de todos, ele ficou armado, ele tinha uma arma, ninguém sabia. Então ele começa a impor condições e a fazer os outros de seu escravo, vamos dizer assim. Usar, por exemplo, querer usar das mulheres que estão no grupo, abusar delas. Bem, então, claro que vai haver uma revolta, né, de todos os outros, evidentemente. Mas por que você é assim? Você é igual a nós, estamos todos aqui buscando sobrevivência, você não pode usar disso. Bem, então a pessoa, não, aqui quem manda sou eu, agora vocês vão fazer tudo o que eu quiser e vai impor ordens. Inclusive ele ameaça matar os outros e até chega a matar alguém, vamos dizer assim.
Olha, se vocês não cumprirem o que eu fizer, eu vou matar essa pessoa aí, e mata mesmo, vamos supor. Então, quer dizer, a situação chegou num caos aí terrível, chegou num ponto tremendo, não é? Então aí sim, nesse caso, o grupo restante vai dar um jeito de impedir aquela pessoa de fazer aquilo. Então, de atacá-lo enquanto está dormindo, não sei, e amarrá-lo. Mas de repente tudo que nós fizemos foi em vão. Ele é muito forte, bateu nos homens que estavam ali. Enfim, continuou aquele... Então, e nós fomos fazendo isso várias vezes e ele foi, de repente, fazendo mais mal a outras pessoas e matou outra pessoa, vamos dizer assim. Então nós chegamos à conclusão que nós temos que tirar a vida dele mesmo, porque senão ele vai continuar fazendo mal e matando os outros. Então nós temos que tirar a vida dele. Ok? Então nesse sentido também a igreja entende que é aceitável isto, que pode ser feito isso. Quer dizer, infligir aí a uma pessoa a pena de morte. Nós temos que matá-lo porque não há outro meio, não encontramos outro meio aqui. Ou usamos de todos os meios possíveis e ele sempre escapa, consegue escapar e consegue piorar a situação anterior. Então, querido irmão, querida irmã, é isso que o Papa está falando. Depende das circunstâncias. Se alguém entrou na sua casa, um ladrão entrou na sua casa, armado, e de repente ele vai querer fazer o mal à sua esposa, à sua filha, estrupar, enfim. E você, claro, vai defender sua família, vamos dizer. Então você vai entrar em luta com essa pessoa. E você chega ao ponto de pegar alguma coisa na sua casa, não sei, um vaso que estava ali em cima da mesa, ou alguma coisa pesada, e você vai bater naquela pessoa e chega a matar aquela pessoa. Então isso foi imputado como crime? Deus vai falar, não, você não pertence mais ao céu, você vai para o inferno? Não, jamais ele fará isso, porque você defendeu a sua família. Entende? Então, depende das circunstâncias, não é? A igreja sempre ensinou que nunca se devem escolher comportamentos proibidos pelos mandamentos morais expressos de forma negativa no Antigo e no Novo Testamento. Quer dizer, eu não posso olhar como forma negativa. Eu estava já dizendo isso, né, no começo do programa. Não posso olhar como forma negativa. É uma forma positiva. Não roubar, não desejar as coisas do próximo, isso aí não vai me deixar chateado nem triste. Pelo contrário, vai me deixar feliz. Puxa vida, eu tenho que aprender, né, a não desejar as coisas do próximo, não sentir inveja, ciúmes, não é? Como vimos, Jesus mesmo reitera a irrevogabilidade dessas proibições. Ele mesmo fala em Mateus 19:17: se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Ora, a grande sensibilidade que o homem contemporâneo testemunha, pela historicidade e pela cultura, leva alguns a duvidar da imutabilidade da mesma lei natural e, consequentemente, da existência de normas objetivas de moralidade, válidas para todos os homens do presente e do futuro, como já o foram para os do passado. Será possível afirmar como válidas universalmente para todos e sempre permanentes certas determinações racionais estabelecidas no passado, quando se ignorava o progresso que a humanidade haveria de fazer posteriormente? Então é a pergunta que ele está fazendo, né? Será que é válido para todos os homens, apesar do progresso que a humanidade está aí vendo acontecer? Então, as mesmas normas são para o homem de agora ou para o homem do futuro? Então, não é? Para o homem do ano 2100, 2200, ano 3000? Será que são esses mandamentos valem para todas as culturas? Para para o homem tecnológico? O homem aí que descobre coisas da ciência? Será que vale ainda? Será que estão valendo os mesmos mandamentos? Essa é a pergunta que o Papa está fazendo aqui. Bem, daí ele diz, né? Não se pode negar que o homem sempre existe dentro de uma cultura particular,
Mas também não se pode negar que o homem não se esgota nesta mesma cultura. De resto, o próprio progresso das culturas demonstra que no homem existe algo que transcende as culturas. Este algo é precisamente a natureza do homem. Esta natureza é exatamente a medida da cultura e constitui a condição para que o homem não seja prisioneiro de nenhuma de suas culturas, mas afirme a sua dignidade pessoal pelo viver conforme a verdade profunda do seu ser. Pôr em discussão os elementos estruturais permanentes do homem, conexos também com a própria dimensão corpórea, não só estaria em conflito com a experiência comum, mas que tornaria incompreensível a referência que Jesus fez ao princípio. Quando ele diz, né? Mas no princípio não era assim. Precisamente onde o contexto sociocultural da época, que tinha deformado o sentido original e o papel de algumas normas morais, venham a se colidir. Nesse sentido, a Igreja afirma que subjacentes a todas as transformações, quer dizer, por baixo de todas as transformações, há muitas coisas que não mudam, cujo último fundamento é Cristo. Então, debaixo de todas as transformações, tem coisas que não mudam. Então, não importa a cultura. A cultura não pode determinar quem é o homem. Entende? Então, a cultura, sim, ela vai modelar o homem num sentido, mas não pleno. A cultura, por exemplo, a cultura japonesa, não é? A cultura japonesa dos nossos irmãos japoneses, então é bem diferente da cultura brasileira. Como é bem diferente da cultura alemã, como é bem diferente da cultura indígena. Então, quer dizer, são culturas diferentes. Mas o homem é o mesmo, o ser humano é o mesmo, embora pertencente a diferentes culturas. Então não é a cultura que faz o homem, mas sim o homem que faz a cultura. Entende? Então a cultura não determina o ser humano como um ser absoluto, de forma alguma. O que forma o homem como ser absoluto humano é o que ele faz segundo a vontade de Deus. Aí sim. Porque Deus criou o homem para a humanidade perfeita. E para que o homem seja perfeito na sua humanidade, Deus colocou no homem leis divinas. Leis que pertencem a Deus. Então, quanto mais nós cumprirmos os mandamentos de Deus, mais nós nos tornamos seres humanos divinizados. Agora, quanto menos eu cumpro os mandamentos de Deus, eu me torno ser humano animalesco. Um ser humano que perdeu todas as suas características, que perdeu todas as suas identificações, que pisou em todos os seus fundamentos. Então é nesse sentido que o Papa está aqui falando para a gente. Nesse sentido, a Igreja afirma que, subjacente a todas as transformações, então, há muitas coisas que não mudam, cujo último fundamento é Cristo, o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é o princípio, que, tendo assumido a natureza humana, a ilumina definitivamente nos seus elementos constitutivos e no seu dinamismo de caridade para com Deus e o próximo. Então, por isso que ele fala, no princípio não era assim. Mas agora Moisés permitiu que a gente dê carta de divórcio às nossas mulheres. Ele falou, tudo bem. Ele fez isso por causa da dureza dos seus corações. Mas no princípio não era assim. Então hoje você pode falar, mas na lei aí está dizendo que eu posso separar da minha mulher, que eu posso me divorciar. Na lei do homem. Mas na lei de Deus não. A lei natural que rege a sua vida, da sua natureza humana. Veja, a lei natural que rege a sua vida como ser humano. Porque muitas das leis que o ser humano coloca aí, que o ser humano aprova, muitas delas estão fora da humanidade. Não diz o que o homem é. Então muitas leis humanas que o homem criou não dizem que se o homem seguir aquela lei, ele é um ser humano. Sabe? Não diz isso.
Por exemplo, a lei aprovada, vamos supor, a lei aprovada de casamento entre homossexuais. Então, isso aí está de acordo com o que é um ser humano? Um ser humano homem se relacionar sexualmente com outro ser humano homem? Não, não está de acordo com o que é um ser humano, de jeito nenhum. E são comportamentos totalmente doentios, totalmente adversos à vontade de Deus, ao desejo de Deus, para o que Deus criou o homem e a mulher. Estão completamente contra os mandamentos divinos. Então, no fato de dois homens se casarem e manterem relações aí sexuais do jeito que eles inventarem ali, isso está de acordo com a sua humanidade? Não, pelo contrário. Eles estão ferindo a própria humanidade, ferindo a si mesmos. Estão denegrindo sua própria imagem, estão deturpando a si próprio. Então, nesse sentido, não é porque a igreja é homofóbica, o fulano é homofóbico. Não, não é isso. Temos que respeitar e amar todas as pessoas. Eu faço isso, eu procuro fazer muito isso, tenho amizade com muitos aí, homossexuais. Meu Deus, não é isso que estou falando. Amar a pessoa é uma coisa, respeitar a pessoa é uma coisa. Mas você concordar com o comportamento que a pessoa faz, que é contra a vontade de Deus, é outra coisa. Entende? Como um ser humano tem que ser amado, respeitado, acolhido, abraçado, sabe? Tem que ajudar essa pessoa, fazer o possível para ajudá-la em todos os sentidos, que precisa de um emprego, precisa de comida, precisa o que for, de oração. Claro, estamos aqui para isso. Então ninguém está contra aí a pessoa, não, mas é contra a atitude. O que a pessoa está fazendo é que está em desacordo com a natureza humana. Desacordo com a natureza humana, não é? Então aí está, aí encerrando essa parte, ele diz: esta verdade da lei moral, como a do depósito da fé, depósito fidei, né? Nós já vimos aqui outro dia, explicita-se ao longo dos séculos, mas então não mudam. As normas que a exprimem permanecem válidas em sua substância, mas devem ser precisadas e determinadas conforme as circunstâncias históricas do magistério da Igreja, cuja decisão é precedida e acompanhada pelo esforço de leitura e de formulação próprio da razão dos crentes e da reflexão teológica. Então, claro, nos nossos tempos surgiram agora essas coisas de casamento, de homossexuais, etc. Então a igreja tem que trazer a clareza dos ensinamentos que não mudam, não se alteram. Como Jesus disse, no princípio não era assim. Então não pode ser assim agora. Os tempos mudaram agora, então agora pode haver essas coisas. Não, não pode. Não é porque os tempos mudaram. Os tempos não determinam quem é o homem determina o tempo, mas o tempo não determina quem é o homem. Como a cultura não determina quem é o homem. Entende? Então, nesse sentido que nós temos que entender, aceitar e buscar compreender cada vez mais as leis divinas, que são leis humanas. Quanto mais eu as sigo, mais humano eu me torno. Quanto menos eu sigo os mandamentos de Deus, vou me tornando um ser desumano. Desumano. Pior do que um animal que não pensa. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos fazer nossa oração, que o Papa faz aqui no final do livro, né? Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de misericórdia, velai sobre todos, para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, quer dizer, que o homem não sai do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, quer dizer, nem perca o que é pecado, o que não é, mas cresça na esperança em Deus, que é rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por Ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.